O Bahia, junto com a torcida do Corinthians, vale dizer, conseguiu botar mais de 43 mil pessoas na Arena Fonte Nova nesse jogo Bahia e Corinthians. Um jogo dos desesperados, um jogo que os dois times precisavam vencer, um confronto direto, jogo de 6 pontos, portanto. E que o Bahia teve tudo na mão para conseguir vencer, porque a sensação que dava era que o Corinthians se ofereceu. Assim, ó, tô fácil. Depois de uns 5 minutinhos iniciais, assim, de uma pressão, deu a bola pro Bahia. E o Bahia pegou a bola, tocou para um lado, tocou para o outro, rodou, circulou, voltou. Mas ferir a zona do Corinthians, assim, obrigar defesas difíceis de Cássio, não achei, não. O que você achou aí, Pedro Pereira? Oi, Ju, boa noite. Boa noite pra Minhoca, todo mundo que tá ligado aí na gente. Primeiro, você comentou aí sobre o público, e aí eu queria abrir um pouquinho falando sobre isso. Nono jogo seguido do Bahia com mais de 30 mil pessoas na Fonte Nova e esse com mais de 40, né? A torcida do Bahia, assim, fantástica. Sempre foi, mas nesse ano vem se superando, assim. Eu tenho a lista de jogos do Bahia aqui, né? Eu tenho muitos públicos, tem algumas lacunas, então eu não vou dizer que é inédito uma sequência de nove jogos com mais de 30 mil pessoas na Fonte Nova, justamente por conta dessas lacunas, mas eu não encontrei aqui nas minhas pesquisas outra sequência como essa. Então, pelo menos assim, de 2000 para cá, é a primeira vez. Superando até aquela fase final lá da Série C de 2007, onde foram muitos públicos superiores até 40, 50 mil pessoas. Mas é uma sequência assim bem forte, bem marcante. O último jogo que teve menos de 30 mil pessoas foi aquele contra o Volta Redonda, que a gente já nem se lembra mais. Já faz muito tempo, assim. Então, o torcedor do Bahia vem comparecendo em peso nos jogos e mesmo com um time que decepciona muito mais do que dá alegrias, né? Está falando aí de uma sequência de 16 jogos com apenas um triunfo. E isso seguramente é inédito. Eu não E o posso confirmar o Bahia, público. só para completar o que você falou, números, o Bahia está a 7 jogos seguidos sem saber o que é vencer. E desses 7 jogos, 5 são no Campeonato Brasileiro, nesse recorte absurdo que você acabou de trazer, que são 16 jogos, só uma vitória. E já deu para ver também faixas da torcida fora Paiva, muitas vaias no final do jogo, e o pessoal já perdendo realmente a paciência para o treinador português. E, assim, dá para entender, porque a gente não vê uma evolução no Bahia que justifique assim uma permanência desse trabalho. Mas a gente está lidando com a SAF do City, né? Não é simplesmente um Bahia normal, né? Que você fazia uma pressão maior, os resultados não apareciam e aí pronto, troca-se o treinador, chama reforços, enfim. Não que o Bahia tenha feito um mau jogo, especialmente em comparação aos últimos que vem fazendo. Tirando a Copa do Brasil com o Grêmio, que eu acho que realmente jogou o teto do futebol que poderia jogar, o Bahia no Campeonato Brasileiro está indo muito mal. E o time está nessa posição, não diria nem que é reflexo disso, porque para o futebol que o Bahia está jogando, já era para estar na zona de abaixamento. Mas a questão é, até quando se pode esperar para que esse trabalho dê liga, né? Para que o tipo de jogo do Renato Paiva realmente encaixe, que os reforços apareçam e se é que vão aparecer mais também, né? Hoje a gente teve Gilberto jogando na lateral direita, fez um bom jogo. Mas e aí? Até quando vai ser Everaldo o grande centroavante do Bahia, né? O cara que seria responsável para fazer o gol. Até Tassiano hoje estava municiando mais o ataque, né? Tava até chegando mesmo como um volante meio 9 em alguns momentos, um negócio meio esquizofrênico, mas estava rolando. O negócio é que parece que
o Renato Paiva não consegue fazer esse time render mesmo. Porque é um time que se apresenta até em alguns momentos bem, mas não consegue ser efetivo, não consegue ganhar jogo, não consegue chutar gol. Cássio não fez uma grande defesa. Mas enfim, vamos ao primeiro tempo, que foi até um primeiro tempo melhor do que o segundo, pelo menos na minha opinião. Acho que o Bahia jogou melhor o primeiro tempo do que o segundo, né? Eu vou até falar pouco do jogo hoje, tá? Porque não tem nem muito o que falar, mas de fato, do primeiro tempo, Ju, o Bahia dominou o jogo, a verdade é essa. O Bahia dominou, aliás, tanto o primeiro quanto o segundo tempo. E no primeiro tempo, a sensação que eu tive é que o Bahia realmente conseguiu levar um pouquinho mais de perigo. Mas não teve, assim, grandes chances de gol, né? Não teve, pô, um lance, assim, perdido. É aquela coisa, né? Alguns jogos do Bahia a gente já viu esse cenário se repetir, de o time sair do primeiro tempo aplaudido até, e fazer uma boa partida. Mas o Bahia não vence, né? O Bahia não vence. E Renato Paiva, ele fica sempre naquele discurso: jogamos bem, então a culpa não é do treinador e a chave vai virar. E a chave nunca vira e a gente já tá chegando na metade do campeonato e a chave não virou. E eu acho que isso é que irrita o torcedor, e a gente tem um cenário cada vez maior de pressão contra o trabalho de Paiva. Pressão extremamente justa, porque o trabalho realmente, como o Ju falou, não evolui. Quando evolui a passos de tartaruga. E a gente viu até alguma evolução antes de começar o campeonato. Já falei isso aqui várias vezes, não vou nem me aprofundar de novo. Mas mesmo quando essa evolução existiu, ela foi muito lenta. E isso, obviamente, vai irritando o torcedor. Eu já perdi as contas, assim, de quantos jogos o Bahia foi bem e no jogo seguinte fez uma péssima apresentação. E como é que a gente vai falar de evolução em um cenário desse, assim, sabe? Tipo, o Bahia joga bem contra o Grêmio, depois faz uma partida desastrosa contra o Atlético. Aí hoje faz até uma partida ok contra o adversário da parte de baixo da tabela, é bom que se diga, tá? Porque vai lá, é o Corinthians, não sei o quê, mas é um time que disputa junto com o Bahia. Era um jogo hoje muito importante, assim, em termos de tabela. E o próprio futebol que o Corinthians apresentou hoje deixa isso muito claro. Hoje era um jogo que o Bahia precisava ter vencido por estar jogando em casa, por estar numa situação muito ruim na tabela. E o futebol que o Bahia vem apresentando, aliás, principalmente os resultados que o Bahia vem apresentando, são resultados de time de Z4. O Bahia não está no Z4 hoje por acaso. A gente vai até mostrar aqui daqui a pouco a pontuação e tal. E vocês vão ver que o time que chega ao 16º jogo no Brasileirão com 14 pontos, quase sempre é um time de Z4. O Bahia só não está entre os 4 últimos colocados porque as equipes que estão na parte de baixo vêm pontuando ainda menos. E menos até do que a média do campeonato. O Bahia ainda corre risco de entrar no Z4 nessa rodada, né? Acho até que não vai. E aí vai ser mais uma rodada com pontuação de Z4, mas fora de Z4, que talvez deu uma enganada assim na situação para algumas pessoas. Mas eu acho que o cenário todo do Bahia, de futebol apresentado, de oscilações, de resultados que não aparecem, mesmo quando o time joga melhor do que o adversário, e cenário de pressão também, o cenário todo é cenário de Z4, assim, sabe? E um cenário de muita preocupação pro segundo turno. Porque Renato parece que essa chave vai virar, e a impressão que eu tenho é que essa chave não vai mais ser virada. Tá? Tipo, a gente já tá no meio do campeonato, não virou ainda. O que é que vai fazer com que o Bahia vire essa chave? Não há nada assim que você fale, pô, realmente o time tem jogado futebol que só não tá ganhando porque a bola não tá entrando. Não é isso, o cenário não é esse, entendeu? Não é isso que a gente vê dentro de campo. O Bahia hoje foi superior ao Corinthians, mas como o Ju já falou,
não teve, assim, o Bahia não amassou completamente o Corinthians, não criou, assim, diversas oportunidades de gol. Criou um pouco mais no primeiro tempo, teve chance com o Cauli na entrada da área, teve chance com o Tassiano. De fato, o Corinthians, se o Bahia não levou tanto perigo a Cássio, o Corinthians levou menos ainda para Marcos Felipe, é bem verdade. Se o jogo tivesse que ter um vencedor, seria o Bahia. Mas eu não consigo dizer assim que o Bahia brilhou. Foi uma partidaça do Bahia e não venceu por coisa do futebol. Não é isso que acontece. Normalmente não é isso que acontece com o Bahia. É raro você falar de um jogo em que o Bahia dominou completamente assim o adversário. Raríssimo. Então, são coisas assim que vão cansando, vão machucando cada vez mais o torcedor. Hoje, eu estava chegando na Fonte Nova, quando a escalação estava aparecendo ali no placar, né? O narrador da Fonte Nova estava falando a escalação. E quando ele falou o nome de Paiva, a vaia que eu ouvi do lado de fora ainda foi gigantesca. Então, a pressão é muito grande, já era muito grande, tem ficado cada vez maior. A própria, a própria eliminação da Copa do Brasil, né? Por mais que o Bahia tenha feito bons jogos ali contra o Grêmio, ela contribui também para um cenário ainda pior. Se o time tivesse chegado na semifinal, talvez houvesse um pouco mais de paciência por parte da torcida. E seria até um cenário assim que engana também, né? A Copa do Brasil ela tem isso, ela engana muito também quando você vai chegando em fases mais avançadas. Não só a Copa do Brasil, outros campeonatos também, Sul-Americana também, a gente vê muito isso, né? Então, é um cenário bem preocupante. Do Bahia, o primeiro tempo foi isso. O primeiro tempo foi um primeiro tempo que o Bahia conseguiu ter a bola, conseguiu ter a bola até no setor ofensivo, porque muitas vezes o time tem a bola, mas a bola fica dominando a bola no meio de campo e tal. E acho que no primeiro tempo o Bahia até conseguiu chegar um pouco mais à frente. Criou pouco e mesmo quando criou não conseguiu aproveitar as chances que teve, né? E no segundo tempo, mais uma vez o Bahia foi melhor do que o Corinthians, mas o segundo tempo foi aquele jogo mais encardido, né? Foi aquele jogo que com 10, 15 minutos você já falava, pô, esse jogo aí tá com cara de 0x0 mesmo. É o tipo de jogo com cara Rapaz, de 0x0. só um parêntese, eu falei isso, eu tava cobrindo esse jogo, né, pela TV, e a gente normalmente fica numa cabine, na parte de cima da arena. E eu lembro que eu falei com o Almir, que era meu cinegrafista, eu falei, rapaz, isso daí, a gente pode ficar aqui até amanhã, não vai sair gol. Do jeito que tá, não vai sair gol, porque nenhum dos dois times consegue finalizar. Porque você vê, é o que você falou, Cauli chegava, era para mim até o cara mais lúcido da partida, assim, as vezes que o Bahia chegava no ataque era normalmente com algum dedo dele, né? Alguma participação dele, ou a jogada inteira dele, ou então com Tassiano e também com Ademir, que teve uma outra jogadinha também que fez alguma coisa. Mas assim, Everaldo não aparecia. Everaldo às vezes nem na área estava para receber uma bola. Às vezes tinha um cruzamento na área. Cadê Everaldo para cabecear, para dar um chute, para pegar um rebote, alguma coisa? Tinha. Então, assim, a gente percebia que o jogo muito provavelmente se encaminharia um 0x0 já nos, sei lá, 15 minutos do segundo tempo, porque o jogo ficava muito truncado no meio campo. Os dois times não entravam na área. Ou quando entrava era um chutinho muito esquisito, não ia na direção do gol, não obrigava uma defesa. Então foi aquela coisa bem morna, bem de qualquer jeito. Não parecia que nenhum dos dois times queria ganhar. A sensação que deu era essa: ninguém entrou para ganhar o jogo. De fato foi um jogo bem bizarrinho assim no segundo tempo. E a gente conta nos dedos oportunidades de fato, né? O jogo no final até que deu uma leve esquentada, teve aquele gol no lado do Corinthians que realmente estava bem impedido, Gil. Eu vi na posição que eu tava assim, tava bem claro assim o impedimento. E no finalzinho, o Bahia teve até uma chance, né? Com o Tassiano, uma bola que o zagueiro acabou tirando ali em cima da linha.
E poderia ter sido aquele gol, assim, por gol Salvador, assim, aos 40, sei lá, 46, 47 já do segundo tempo. Mas não ocorreu, fazendo jus, ao meu ver, o que foi o jogo, tá? 0-0 é um placar justo, não que o Bahia tenha jogado igual ao Corinthians, mas jogou melhor do que o Corinthians. É bom que se diga. Se tivesse que haver um vencedor, certamente seria o Bahia. Mas pelo jogo em si, o 0-0 é um placar que traduz bem, assim, especialmente o segundo tempo. Então, para mim, em outros cenários, um 0-0 contra o Corinthians poderia até ser um placar aceitável. Mas na situação atual, o Corinthians jogando o que jogou, o Bahia na posição que está em termos de tabela, sem vencer já muitos jogos. Para mim é uma derrota, é um empate assim com sabor de derrota. E eu acho que a torcida também sente dessa forma. A gente viu muita satisfação no final do jogo, muita reclamação, especialmente direcionada à Paiva. E o cenário, a relação torcida-treinador, assim, é a pior possível hoje. A gente falou algumas vezes, né, no ano passado, durante ali as negociações com o Grupo City e tal, que nós teríamos que nos acostumar com uma metodologia diferente de trabalho, com um treinador que permanece por mais tempo, mesmo que os resultados não venham, e a gente já está percebendo esse choque de realidade, né? Logo no primeiro ano, na primeira metade do ano, né? A gente já passou um pouquinho, mas a pressão ela começou já há mais tempo. E é difícil defender o trabalho de Paiva, né? Realmente é um trabalho bem questionável. Até aqui, muita gente fala que o elenco do Bahia é um elenco que deveria estar ali brigando mais acima da tabela. Eu até acho, embora eu acho que falta ao Bahia peça de reposição. Eu acho que o Bahia consegue juntar ali 11 jogadores, mas quando você precisa de um elenco maior, acho que o elenco do Bahia ainda deixa a desejar. Eu não vejo o Bahia como um elenco que poderia estar brigando na metade da tabela. Eu acho até que o Bahia está mais próximo ali de onde deveria estar mesmo, mas isso não exime Paiva de uma responsabilidade. O trabalho realmente evolui muito pouco nas mãos de Paiva, que já demonstrou para mim que é um treinador. Eu não sei, eu não acho que o Bahia vai evoluir mais com Paiva, entendeu? Tipo, você até comentou aqui outro dia, né, Mioca? Parece que chegou no teto e, de fato, é bem, bem difícil, assim, defender um trabalho como esse. Até parece também, Pedro, aproveitando esse seu gancho, que o próprio Paiva é um cara que ainda está começando, maturando. Né, as coletivas de Paiva muitas vezes parecem, assim, de alguém que está meio desconectado Perdidão, da né? realidade, né? Exatamente. É impressionante, é impressionante. Eu percebo No início... A impressão, às vezes, que passa é como se o Bahia, sei lá, fosse o CSA naquele primeiro ano, assim, sabe? Há muito tempo distante da Série A, time poucas participações em Campeonato Brasileiro, nunca foi campeão brasileiro. Parece um time que acabou de ser SAF e era um time pequeno, assim. E que não é isso, a gente não esperem coisas. E, cara, ninguém passa 16 jogos apenas com uma vitória, pô. Ninguém. Nenhum clube. Eu digo assim, nenhum clube do Brasil, certo? Nenhum clube do Brasil. Mesmo equipes que não são tão tradicionais em Série A, mesmo equipes. Porque você precisa ter resultado, pô. Você precisa ter uma vitória, né? Aquilo que eu tinha mencionado aqui em lives passadas, como. Volto a falar, o Bahia tem problemas no elenco, certo? Mas eu acho que se você olha assim, pô, o Palmeiras hoje, daqui a pouco a gente vai falar do jogo Fortaleza, a torcida tá fazendo protesto. A torcida do Palmeiras, que campeão de Libertadores, campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, todo time campeão de tem Paroímpa, campeão de... Não, ganha tudo. De tudo. Todos os clubes, os torcedores querem mais contratações. Sempre querem mais contratações. Isso é fato. Agora, um treinador como o Paiva,
ele não pode, depois de 16 jogos e 15 jogos sem ganhar, desses 16, vir numa coletiva e falar da maneira mais normal. Não, ele tem que estar muito incomodado, cara. Ele tem que estar assim, cara, eu não estou fazendo mais render essa equipe, sabe? Assim, alguma coisa já não está funcionando, vou precisar mudar. E toda vez que ele vai na coletiva, parece sempre que o Bahia fez de tudo o que pôde, o máximo que pôde, para ter esse resultado que conseguiu. É um empate, é jogando melhor e no máximo conseguindo um empate. Eu já falei isso diversas vezes. E que isso seria bom já o suficiente, né? Jogar melhor Pois do é. que o adversário já seria o suficiente, como se isso ganhasse jogo também. Se o time, teve um momento, eu cheguei a ver parte do jogo, acho que estava 7-1 ou 8-1 de finalizações do Bahia no primeiro tempo. Não teve, assim, uma contundência, assim, sabe? Eram finalizações. É quase como se Paiva tivesse falado, olha, vamos arriscar, vamos finalizar. Mas a jogada mais trabalhada, sabe? A frieza, muitas vezes. Eu não sei se Paiva consegue fazer o jogador estar mais tranquilo para dar uma tranquilidade ali na última jogada, no acabamento, na Criar finalização do repertório atleta. também, né? Porque, sei lá, cara, se o Cuiabá consegue, entendeu? O Cuiabá consegue. O Cruzeiro, com um elenco bem mais limitado também, consegue. São times, às vezes, que eles se sobrepõem na luta, sabe? O Bahia, muitas vezes, me parece. Não vou dizer blasé, porque fica parecendo que o Bahia joga muito. E não é isso. O Bahia tem intensidade, principalmente quando joga dentro de casa. Mas o Bahia não faz o algo a mais, sabe assim? Por exemplo, o que o Grêmio fez para levar para a disputa de pênaltis foi isso, sabe? Ali martelando e vai tentar, e vai tentar, e vai tentar. O Bahia você não enxerga isso. O Bahia você vê, é quase como se fosse um time padronizado roboticamente, né? Todo o procedimento, pá, 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 pá. E aí, tal qual um computador, se você consegue saber lidar com o computador, você vai bloquear esse computador. Esse computador não vai te ofender se você souber trabalhar com esse computador. E eu acho que o Bahia é isso. O Bahia não consegue fazer algo diferente, um jogador diferencial, sabe? Tem uma peça. E eu até estava imaginando durante o jogo, se o Bahia fizer um gol agora, será que ele toma um gol? Porque é Pois é, isso, que cara. tem isso também, né? Porque O o Bahia, Bahia não mesmo quando segura tem resultado. lampejos, ele oscila sempre, né? Porque a Isso. gente podia falar, Ju, assim, ó, é um time que tá tentando e não faz gol, tudo bem. Mas o time às vezes abre o placar. O time tem o jogo na mão dele e ele deixa escapar os resultados. O time muitas vezes sai atrás do placar e ele consegue ir atrás do empate, como foi o jogo contra o Cuiabá. Foi esse saiu atrás, né? O jogo Cuiabá, que agora eu posso estar enganado. Não, Cuiabá foi saiu o na frente. Atlético Paranaense, mas antes disso foi com o Cuiabá também, né? Que saiu É. atrás do placar e depois empatou. Aí perceba, como é que o time consegue ter esse poder de reação quando sai atrás do placar e quando ele tá na frente do placar ele não consegue ter o poder de conter o adversário, sabe? De tipo, não, vamos agora, vamos Ou fazer segurar o esse segundo, né? resultado. Matar o jogo. Ou matar o jogo, exato, perfeito. Então, falta muito isso ao Bahia, sabe? É um time que joga tão no limite, e Paiva talvez queira que a gente sempre, não, peraí, pô, parabéns pra Paiva, o time fez o que pôde, e um time como o Bahia, ele não pode viver disso. Ele não pode. Nenhuma equipe do Brasil vive disso. Se você pegasse as 20 equipes da Série B e colocasse na Série A, nenhuma delas, Tombense, não ia ter nenhum tipo de moderação. Pô, são 16 jogos, uma vitória, estamos na beira do Z4, podemos entrar no Z4. Tem que ter uma indignação, entendeu? Tem que ter que é o que o torcedor está demonstrando, tá indo pro Um estádio. incômodo, né? Do Tem que próprio ter. clube. Tem que ter, pô, cara, tudo bem, é o primeiro ano, né? Ou como ele fala, é o ano zero. Mas esse ano zero não pode ser um ano de rebaixamento, não, como disse Pedro já várias vezes. Não pode ser o ano para ir para -1, entendeu? Tem que ser um time um pouquinho melhor, pô. Esse pouquinho melhor por exemplo, o que às vezes até o Corinthians conseguiu nas últimas rodadas. Ter uma vitória ali, sabe? O Corinthians não joga essa bola toda, não. O Corinthians joga mal. E agora tá até, né, com outras competições, Sul-Americana e Copa do Brasil, Sula, né? mas assim, o Corinthians consegue, em algumas partidas, até mesmo nas Copas, trazer um mínimo de confiança. Pô, olha que vitória importante, olha que classificação importante que o Corinthians teve. O Bahia não consegue colocar essa pauta, sabe? Assim, após um jogo. É sempre uma coisa, sabe? Teve a do Palmeiras e aí já demorou, já não tem. Há quanto tempo o torcedor do Bahia não termina um jogo assim aliviado, sabe?
velho, 3 pontos, cara. Olha que coisa maravilhosa, sabe? Olha que coisa, sabe? E não sai dessa, entendeu? Então, eu acho que, assim, eu acho que a gente já falou sobre isso, eu acho que já se passou do tempo de Paiva extrair o melhor dessa equipe. Acho que mais que chegue peças, ele pode até conseguir alguns resultados, mas eu acho que ele esbarra muito num teto que eu ainda não acho que é o teto desse Bahia. Eu acho que esse Bahia pode fazer um pouco além. Não estou nem dizendo que o Bahia dá para dobrar a situação dele hoje, não, mas dá para fazer um pouquinho melhor. Eu acho que dá para fazer um pouquinho melhor. Também acho, e digo o seguinte, o Bahia não consegue aproveitar as chances que aparecem, né? E são várias chances, né? Esse Campeonato Brasileiro se ofereceu muitas vezes, até a Copa do Brasil também se ofereceu algumas vezes, em que o Bahia jogou bem sim, mas é aquilo que você falou de não conseguir segurar o resultado. O Carlos José Silva, no nosso chat, inclusive convido aí você que está acompanhando a gente pelo YouTube, pela Twitch, enfim, para perguntar para a gente, né? Mandar sua crítica, né, sua corneta, enfim. O Carlos José Silva está colocando aqui, ó. Mas o Bahia jogou com o Corinthians, sem exageros. O Bahia não jogou com o Toquinho do Pina, não. O Bahia jogou contra o Corinthians. Mas o Corinthians hoje é o campeonato do Bahia. O Corinthians não está bem. Tá em segundo, não. O Corinthians não está em segundo, não. O Corinthians estava mal. O Corinthians estava muito mal. O Corinthians se ofereceu. O Corinthians fez um jogo extremamente abaixo. Foi um jogo extremamente ganhável para o Bahia. O Bahia não conseguiu aproveitar. O Corinthians jogou sem Roger Guedes. Isso. O Corinthians estava naquele toquinho no meio campo, tentava uma ou outra jogada, mas foi absolutamente anulado pelo Bahia. Não ofereceu nenhuma assistência. E o Bahia não conseguiu fazer um gol. E se ficar nessa de só conseguir ganhar para adversários mais frágeis, o Bahia vai ser rebaixado. Porque o campeonato não tem tantos adversários assim frágeis, né? Então o Bahia precisa ganhar de times que tem ali uma qualidade um pouco mais elevada, que não é o caso do Corinthians, para mim, como vocês falaram aí. O Corinthians está no Campeonato do Bahia. Então o Bahia precisa ganhar do Corinthians. Para mim era um resultado fundamental hoje para o Bahia. O Bahia precisava ter vencido, assim como precisa vencer quando pega outros adversários em casa, que são até melhores do que o Corinthians. Mas o Bahia precisa vencer quando pega, sei lá, o Cruzeiro, que está numa posição melhor, que também é um elenco, como o Minhoca já citou, também um elenco equiparado até, eu diria, ao Bahia, mas que faz um campeonato muito mais seguro. Então, são jogos que o Bahia precisa ganhar, se quiser pensar em permanecer na Série A. Se só for ganhar para Goiás, que também já pegou aqui na Fonte Nova e não ganhou, mas só vou pensar em ganhar para Curitiba, Vasco, aí pode decretar o rebaixamento, tá? Porque não vai fazer pontos suficientes para conseguir ficar acima do Z4. E um ponto aí, rapidinho também, é sobre essa questão ainda da rodada, entendeu? Porque a gente está falando aqui de um sábado, quando começou essa 16ª rodada. Digamos que o jogo do Goiás tivesse sido antes, e que o Goiás, a gente não sabe o que é que vai acontecer, né? Se o Goiás vai colocar o Bahia dentro do Z4 ou não. Mas caso tivesse o Goiás já vencido, a gente estaria falando aqui num outro contexto. Como o Cássio Zirpoli costuma falar, uma coisa é quando você está dentro do Z4, outra coisa é quando você está fora do Z4. Então, esse tipo de acomodação, dependendo do que aconteça até o final da rodada, assim, será que o discurso de Paiva seria o mesmo? Time dentro da zona de rebaixamento, e ele falando com tranquilidade de que o time jogou bem, não sei o quê. Eu acho que tem que ter um pouco mais de urgência, sabe? Me parece que o Bahia só está esperando entrar no Z4 mesmo para dizer assim, opa, estamos realmente agora precisando ganhar jogos, né? Porque ninguém se sustenta. Parece. Não parece que vai ter a emergência, a não ser a própria tabela dizendo, precisa alguma coisa modificar, né? Aí, e quem é? E outra coisa, né? Vai pegar o São Paulo agora fora de casa. E o São Paulo que é um adversário muito mais difícil, que está numa boa fase agora. Então, se não conseguiu arrancar 2 pontos de lá do Corinthians jogando em casa,
vai ser muito mais difícil conseguir fazer isso diante do São Paulo, fora de casa. No Morumbi, que é onde o São Paulo tá muito bem, né? São Paulo, aliás, joga muito mal fora, até perdeu hoje pro Cuiabá, mas onde o Bahia vai ter uma dificuldade muito grande. Certamente vai ter. Tudo bem que São Paulo vai estar envolvido, é porque ele joga a Copa do Brasil e depois joga a Sul-Americana, né? Pode ser que entre esses jogos aí dê uma poupada contra o Bahia. E o Bahia possa tentar aproveitar essa oportunidade, né? Mas é Mais isso, uma, Minhoca. né? É essa questão, Mais uma né? oportunidade. É isso que a gente está falando também, né? Se pode acontecer realmente, né? Do São Paulo poupar, do São Paulo, enfim, não se apresentar da melhor forma possível por conta dessas outras competições que ele está também envolvido. Mas seria mais uma oportunidade. O que a gente viu ao longo desse campeonato brasileiro, das competições que o Bahia disputou, eu diria inclusive o campeonato baiano que venceu no final, mas em algumas partidas a gente viu isso, foi os jogos se oferecem, a tabela se oferece, a situação se oferece, e mesmo assim o Bahia não aproveita. Não aproveita. É inoperante em conseguir pegar e dizer assim, não, é nossa chance, vamos lá. Não rola. Então eu não consigo ver o que o Bahia poderia fazer de diferente, a não ser que alguma coisa mude. Alguma peça nova entre, não sei se os dois laterais aí entrando seriam essa mudança, né? O Gilberto estreou hoje, estreou bem, ainda tem o Cândido para entrar, mas isso seria também o suficiente para dar uma mexida aí no ânimo da equipe? Não sei. Aí a gente também fica contando quantas coisas ainda faltam para dizer, olha, já está esgotando aí as possibilidades para a gente conseguir tirar alguma coisa de novidade, um coisa da cartola desse elenco do Bahia e da comissão técnica também, porque já chega-se num teto, né? Até onde você pode evoluir com o que você tem à disposição. E aí, com o ambiente hostil dentro do próprio Bahia, com a torcida, enfim, por mais que o City blinde a comissão técnica, blinde os jogadores, blinde Paiva, fica uma situação extremamente desconfortável, né? Eu não vejo, por exemplo, a torcida do Bahia fazendo protesto, não indo a jogo, público zero, não sei. Mas eu não sei também o que seria necessário, se é que alguma coisa pode fazer com que a SAF do Bahia, né, o Grupo City, tome alguma decisão para evitar que o Bahia entre numa zona de rebaixamento e aí, para sair do jeito que está jogando, não consigo enxergar uma saída. E ainda sobre isso, e vocês falaram também da falta de senso de urgência, né? Essa falta de senso de urgência, eu coloco ela também muito na conta de Cadu Santoro, tá? A gente fala muito de Paiva, porque tem que falar mesmo, mas a gente já tá aqui no dia 22 de julho, são 20 dias de janela aberta. E apenas um jogador estreou até agora e um outro foi anunciado e não foi pro jogo hoje. Até vi alguns questionamentos em relação a isso, mas eu acho até compreensível. O cara chegou essa semana aí, também não dá pra já entrar. Ontem também. Então, eu acho que o Bahia, a essa altura da janela, já deveria ter colocado mais peças à disposição no elenco, tá? A montagem do elenco, ela já tem defeitos. A montagem do elenco, especialmente pensando em 2023, ela tem defeitos sérios desde o início do ano. E eu acho que o Bahia deveria ter aproveitado essa janela de forma mais breve. Deveria ter anunciado jogadores lá no iniciozinho da janela e não fez. Hoje, Gilberto estreou, foi uma peça assim fundamental. Não tô falando nem no jogo de hoje, mas você trazer um cara como Gilberto para uma posição carente no elenco foi uma excelente contratação. Assim como foi também importante você trazer um lateral esquerdo. Mas eu acho muito pouco. A gente vê alguns nomes aí sendo falados, mas de anúncio é o que nós temos até então. E é muito pouco, pensando no que o Bahia fez
até aqui na temporada toda. Não falo nem apenas do Campeonato Brasileiro. A temporada do Bahia deixou claro que o Bahia precisava se reforçar muito mais nessa janela e não se reforçou tanto quanto eu gostaria. Embora as peças, repito, sejam até boas peças, as que foram anunciadas, mas é muito pouco. Então, esse senso de urgência, ele vai muito na conta de Cadu Santoro para mim também. Muito bem. Números. Você tem alguma coisinha para apresentar aqui pra gente? Temos um dashboardzinho. Vamos lá. Começando, deixa eu só passar para cá. Começando aqui por esse quadro de evolução da pontuação, né? Que é um quadro que eu utilizo muito lá no SC Bahia Números. E o Bahia tá aqui já há 5 jogos sem vencer no Brasileirão. Tem aquele triunfo e totalmente fora da curva contra o Palmeiras. Não fosse isso, seria uma sequência muito pior, porque o Bahia já havia passado 6 jogos sem vencer. Então a linha amarela aqui da pontuação do Bahia é uma linha que evolui muito pouco. E o que eu queria destacar aqui é essa linha vermelha, que é a linha que projeta a pontuação necessária para você permanecer ali fora do Z4. O Bahia está muito abaixo, e aí é aquilo que eu falei lá no início, né? O Bahia hoje só não está no Z4, embora a pontuação do Bahia esteja abaixo dessa linha vermelha, mas o Bahia só não está no Z4 porque o Z4 desse ano é um Z4 que pontua muito aquém da média. Mas projetando ali, se eu não me engano, essa linha aqui está projetando 43 pontos, que é a pontuação média, assim, para se livrar. E nessa rodada agora, na 16ª rodada, o Bahia deveria estar com 18 pontos para estar acima da linha vermelha. Está com 14, são 4 pontos a menos do que deveria estar para estar com alguma tranquilidade ali em relação à média histórica do rebaixamento. Então isso destaca aquilo que a gente falou no início, né? É uma campanha de Z4 até aqui. Só não tá do Z4 porque o campeonato não tá seguindo um padrão histórico. Mas a campanha é de Z4. Isso, para mim, é muito claro até aqui. E a lacuna ali, Pedro, rapidinho, né? Porque assim, como você falou, né? Nos últimos 12 jogos, evoluiu ali 3, com mais 3, 6, com 8 pontos, né? 8 pontos e 12 jogos é muito pouco. E desses 3 jogos que restam, 2 deles serão fora de casa, contra São Paulo e Atlético Mineiro. E o jogo em casa, um jogo de 6 pontos, mais uma vez, contra o América Mineiro. E perceba, o jogo em casa contra o Corinthians, o jogo em casa contra o Goiás, o jogo agora, que ainda vai ter, contra o América Mineiro, todos esses jogos o Bahia vai ter no segundo turno fora de casa, né? Então é um momento que o Bahia, mais uma vez, deixou escapar uma oportunidade de tranquilizar, né? Deixar um pouco mais confortável a sua situação, trazer um efeito positivo. Porque se o Bahia vence, a tendência é que o empate contra o São Paulo fora de casa seria visto de maneira positiva. A partir do momento que você empata em casa, um empate fora contra o São Paulo, ele pode até ser pensado, não, empate fora, ok, e tudo mais, mas ele não resolve a sua situação. Então o Bahia hoje trabalha muito mais na secação do que propriamente em si próprio, né? Ele tem que torcer para que a pontuação do Z4 continue muito ruim. É isso. Ele tem que torcer que o campeonato da parte de baixo siga muito mal. O que vem dando certo pro Bahia é a secação, né? Se tem uma coisa que vem dando certo pro Bahia esse ano, é isso aí mesmo. Hoje a gente não vai percorrer aqui todo o dashboard, porque a gente faz isso mais no raiz, né? Mas como a gente tá tratando hoje de Série A, só dar uma... Qualquer coisa... Vai colocar alguma coisa? Vou colocar aqui da 8ª rodada para cá, pra gente ver onde é que o Bahia aparece, né? E o Bahia, na verdade, fica até fora da zona, né? Com 7 pontos conquistados da 8ª rodada para cá. Isso mostra claramente o Z4 ali que não pontua, né? Mas você já vê times como o Curitiba começando a querer sair. E o América Mineiro, por mais que os resultados do América
não seja ainda de um... Não, e a gente vê os jogos do América em outras competições e até o fato da gente, lá no início, ter achado que o América ia fazer um campeonato mais tranquilo. O América é um time que ainda desperta uma ansiedade, assim, no torcedor do Bahia, né? Ele dá sinais de que pode sair dessa zona de rebaixamento, mas também tem outros times aqui, o próprio Santos, da 8ª rodada para cá, tem a segunda pior campanha. É um time que ainda pode entrar nessa briga. Então, tem algumas situações, assim, que a gente... podem acontecer. O campeonato tá muito no início. No início, não, tá na metade, né? Tá na metade, mas tem muita coisa que pode acontecer ainda. Alguns times podem entrar nessa briga e outros podem sair. E vamos ver o que é que vai acontecer. Eles falaram pra gente ver o que mesmo, Minhoca? As médias? Não, o que eu ia olhar era aquela campanha, né? Do Bahia dentro e fora de casa, de primeiro turno. Aquela lá que não é blocos, não. Jogos por turno e por local. Já, E aí sei. que não aí é essa que eu cliquei, não. É isso aí. Porque essa mostra, né, aonde o Bahia ainda vai disputar contra os principais adversários, né, dentro ou fora de casa. O Corinthians vai ser fora, o Santos vai ser em casa, Goiás vai ser fora, Curitiba vai ser fora, o Vasco vai ser em casa, o América no segundo turno vai ser fora, o Atlético Mineiro, que hoje está... O Atlético Mineiro, impressionante, né, caiu muito de rendimento. Curiosamente, o Cuiabá saiu ali da disputa, né? Mas assim, não dá para contar o Atlético Mineiro hoje, né? O Atlético Mineiro tá num acho que ainda segue do Corinthians para baixo. O Cuiabá saiu dessa possibilidade. Sem dúvida. O próprio Inter também, né? Acho que não fica aí, né? Ou seja, dos 6 jogos, né? Hoje, do campeonato hoje do Bahia, dos 6 jogos que ele vai enfrentar o pessoal ainda que briga com ele, 4 ele vai jogar fora de casa. 4 jogos o Bahia vai jogar o retorno fora de casa, lembrando que ele ainda vai jogar com o América Mineiro em casa, né, na Arena Fonte Nova, no final desse turno, e é o América Mineiro, como eu até falei também aqui da outra vez, o América Mineiro já se desprendendo um pouco, porque caiu na Copa do Brasil, ainda está com a Sul-Americana, é verdade, mas é uma equipe que eu acho que uma hora vai acabar acordando. Hoje eu passo a acreditar muito mais numa recuperação do América consistente do que um Bahia, que eu acho que é capaz até de vencer um jogo, mas é capaz depois de passar 5 jogos sem ganhar, entendeu? Eu acho também. Concordo. Hoje quase ganha do Flamengo, né? O Maracanã foi tomar o gol já no finalzinho. É isso, o América, ele não... A pontuação dele no brasileiro, acho que tá aquém do que ele tem se apresentado aí nos últimos jogos. E você vê, né? Tirando aquele triunfo fora da curva contra o Palmeiras, os resultados do Bahia, eles são... O Bahia praticamente venceu apenas Curitiba e Vasco, né? Que são dos piores times do campeonato. O Curitiba, na época que o Bahia venceu, era o pior time do campeonato. O Vasco, muito abaixo também, candidataço ao rebaixamento. E até os empates que o Bahia conseguiu foram empates com times da parte de baixo ali, né? Do nono para baixo. Do meio, né? Pois é, né? Da parte de cima, o Bahia, tirando o Palmeiras, perdeu de todo mundo. E vai ter o Botafogo no Rio, vai ter o Flamengo no Rio, Palmeiras lá em São Paulo, Grêmio lá no Rio Grande do Sul. Amigo, é aquela coisa. Por incrível que pareça, Pedro, parece que o Bahia, nesse exato momento, ele viveu assim o momento mais oportuno para pontuar. Assim, esse primeiro turno do Bahia para dizer assim, pontue, porque o segundo turno vai ser mais complicado. O segundo turno vai ser bem mais difícil. E aí é que tá. Se a gente fosse fazer um FMI de projeção do que a gente possa imaginar, claro que o campeonato pode mudar, o Botafogo pode cair de rendimento, né? O Flamengo pode estar envolvido com Libertadores, com Copa do Brasil ali, mas eu acho que o Bahia já desperdiçou ponto demais nesse primeiro turno, assim, mas ponto demais, assim, vários pontos assim que foram jogados no lixo mesmo. Vencer Curitiba e Vasco hoje é quase que uma obrigação. Você não tem o que fazer, você tem que ganhar essas partidas. E o Bahia tem que fazer algo um pouco além. Tem que tirar ponta onde muita gente, né? O Cuiabá hoje bateu o São Paulo, por exemplo. O Cuiabá bateu o São Paulo.
Que hoje eu acho que o Bahia não tem essa capacidade de fazer, assim, até tem a capacidade, né? Mas não tem tido a competência para fazer. Aí, por falar em chances, Caleri e Luciano suspensos, né? No jogo contra o Bahia. Mas é isso. E aí só passar aqui rapidinho pelas médias. Claro que a gente tá muito no início da rodada, né? Então isso aqui fica um pouco distorcido. Mas esse quadro aqui, ele destaca o quão fora da curva, né? O quão abaixo da média histórica a zona de rebaixamento está. A gente vê ali times pontuando 4 abaixo da média histórica. 3 no caso do Bahia. O Bahia, explicando aqui com calma, né? Para quem nunca viu isso aqui, indica que o Bahia está 3 pontos abaixo da média do 16º colocado na 16ª rodada. Então, de fato, é um campeonato assim, onde os times da parte de baixo pontuam muito pouco. E isso explica o fato do Bahia estar fora do Z4 no momento. Verdade. Alguma coisa... Alan tá trazendo aqui que Dorival Júnior também estará suspenso. Foi expulso. Assim, essa suspensão de técnico pra mim não muda nada, sabia? Não joga, eu acho até pior, o cara tem uma visão ali, fica numa visão melhor ali e tal. Ele vai ficar naquele velho camarote, passando o telefone sem fio ali, que todos os técnicos fazem, né? Exato. Olha só trazer aqui alguns comentários aqui para o jogo, né? Nosso bate-bola aqui. Carlos José Silva, dizendo aqui: tem clubes como Sport, Vitória, Ceará, clubes de tradição, fica bem mais fácil para o Botafogo vencer o brasileiro. Exatamente, né? Será? Eu acho que esse Botafogo tá muito fora da curva também. Tá vencendo tudo, velho. Tá vencendo tudo, né? Bota qualquer coisa lá na frente dele que ele ganha. Rapaz, eu já levei uma cornetada hoje de um amigo meu, botafoguense. É mesmo? Antes de começar o programa, ele falou: quero ver se no programa hoje vocês vão continuar dizendo que o Botafogo vai cair de rendimento. É possível, mas com essa gordura aí que já criou. Favoritaço. Não, eu acho um time favorito, mas eu já consegui dar a volta, assim. Eu acho que é o que aconteceu com Vila Nova na Série B, claro. Série B é uma coisa, Série A é outra, mas é muito bom saber quando vem uma sequência ruim para saber como é que o time administra isso. Até agora a gente não viu o Botafogo ficar 3 jogos sem ganhar. Como é que fica o time 3 jogos sem ganhar? Perde a confiança ou no 4º jogo vai lá e ganha? Então, vamos ver. É isso. Mas vamos lá. Rodrigão aí, meu amigo. Favoritaço o Botafogo. Tá dito aí, viu? Muito bem. Aqui, pode até. E é verdadeiro, né, Pedro? Não é zica, verdadeiro, não. Pô, verdadeiro. Ok. Pois é. Tá e o Tarcísio está aqui dizendo 2 coisas. Primeiro, que o dashboard dá muito orgulho, e é verdade. E também o seguinte, aí eu quero ver se vocês concordam. Ele dizendo assim: Bahia deu azar no jogo de hoje por alguns motivos. Corinthians motivado, perdeu muitos gols e caiu de rendimento no segundo tempo. Não sei se os Corinthians estão motivados assim, não. Realmente caiu de rendimento no segundo tempo, mas... Não, o Corinthians fez jogo para ficar contente com o empate mesmo. O Corinthians saiu com o resultado, tipo assim, não jogamos bem, empatamos, pelo menos empatamos, né? Não fizemos o adversário passar. Essa foi, eu acho, a mentalidade do Corinthians pro jogo. Isso. Até porque eles têm um mando de campo muito forte. Agora, Pedro está colocando aí na tela, né, as campanhas até a 16ª rodada com 14 pontos, né? Acho que até, Pedro, pode colocar menos que 14, até 14 no caso, né? Porque fica mais... Porque já não são tantos, né? Não são tantos. Eu não vou nem botar do 0, vou botar ali do 12 ao 14, assim, pra gente ver, né? Porque 0, às vezes, a gente pega aquela campanha muito ruim também, que o cara, obviamente, não se livrou. Mas de 12 a 14 pontos, a gente vê que a maioria dos times acaba caindo, né? 60% de rebaixamento. São poucos os exemplos de times que conseguem se recuperar. E Minhoca falava, né, que o segundo turno tende a ser até mais complicado. Por outro lado, Minhoca, vão chegar... As peças, elas podem contribuir, né? As peças que vão chegar. Pode. E aí a gente não sabe ainda. Que aí eu acho que tem uma situação qualificar o elenco que está sendo agora com reposição sendo colocada, aí é que vai virar um dilema muito bom para o Bahia, porque é o seguinte:
fazendo essas contratações e colocando essas peças. Se as peças também não conseguirem modificar o panorama do Bahia, aonde vai? Até onde vai a desculpa de que Paiva está conseguindo dar o máximo, entendeu? E o outro, desculpa a convicção, né? De que ele é um treinador que tem condição, né, de ser treinador do Bahia. Por isso que eu acho que ali da Copa do Brasil, talvez fosse um momento, se fosse para fazer uma troca, seria, porque a partir daquele momento, se há uma troca, o novo treinador teria, claro, não teria tanto tempo assim, mas ele teria um pouco de tempo para perceber as necessidades, né? E eu acho que o Bahia tá naquela de tipo, não, se eu der a peça certa para Paiva, ele vai conseguir render. E eu não sei. Eu sinceramente eu não sei se ele vai ter assim um ganho tão significativo. O que dá para ver, e aí eu acho que é o ponto que favorece o Bahia mesmo a gente olhando essas campanhas, né, das equipes ali com 14 ou de 12 a 14, como a gente viu, a única coisa que pode dar uma garantia de uma permanência é, como eu falei, o campeonato não exigir tanto de você para permanecer, né? A gente vê um caso de, acho que a segunda menor pontuação, né, Pedro, de um time que ficou foi o Palmeiras, né, com 40 pontos. Desculpa, meu, que eu tava aqui vendo o negócio, não peguei sua pergunta, falei. A segunda pior campanha de quem permaneceu, além da do Ceará, naquele ano, foi a do Palmeiras, se eu não me engano, com 40 pontos. Que seria uma pontuação baixa, bem baixa mesmo. Imaginar 40 pontos para permanecer. E naquela situação acabou não sendo rebaixado. 2014, né? 2014, exatamente. Então, é isso. O que pode ajudar o Bahia é isso. É não fazer uma grande Série A e permanecer, porque tem outras 4 equipes que estão bem piores. Mas é bom lembrar, né? O Vasco está se reforçando. Torcer para que elas permaneçam assim também. Né? O Vasco está se reforçando, o América Mineiro pode começar a ter uma boa sequência. Isso. Assim, já tem vários perseguidores concretos, assim. Vários perseguidores concretos. O Goiás, vez ou outra, me tirou uma vitória do nada. O Goiás é muito isso. Uhum. Não à toa venceu o Botafogo. É uma das equipes que bateu o Botafogo. Então... questões.